Bora, fiel, e a mídia já projetando Corinthians e Vasco pra final da Copa do Brasil. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, o segundo lá no Maracanã. Também as comparações entre Dorival e Fernando Diniz do Vasco. E você tá confiante? Tá ansioso? Eu já tô aqui muito ansioso pra essa final. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação, trouxe mais relações? Bora pro vídeo. Vamos começar falando de Copa do Brasil, porque tem Corinthians e Vasco, o jogo já nesta quarta-feira. E eu queria perguntar pra você, Jean Oddi, quem te surpreendeu mais chegar nessa decisão, o Vasco ou o Corinthians? Porque o ano dos dois não foi fácil, hein? Não. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Então, eu acho que existem dois aspectos. A gente tem que olhar para os adversários também para dizer quem surpreendeu mais. Porque eu acho que no momento em que as semifinais são definidas, talvez o Cruzeiro fosse visto como o favorito entre os quatro. De qualquer forma, eu acho que a surpresa ela é dupla, não só pelas fases que Corinthians e que Vasco atravessam ou atravessaram em boa parte do ano, claro, pelos momentos financeiros que vivem, por todas as dificuldades e tudo mais, quer dizer, as duas coisas somadas acho que levam a isso, mas também pelas fases recentes, né? E a gente sabe que, no fim das contas, o legal do mata-mata é isso, é a imprevisibilidade. E você sabe que eu sou o cara que mais defendo, talvez junto com o Calçade, os pontos corridos aqui. Assim, eu amo pontos corridos, acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser feito em pontos corridos, ao mesmo tempo que eu acho que é muito legal que a gente tenha uma Copa, ainda mais no Brasil, onde a Copa do Brasil é tão valorizada. Só tem um campeonato de pontos corridos. É isso. Todos os outros, mata-mata. E é maravilhoso, porque a Copa do Brasil permite que você tenha histórias improváveis como essas. O que você não pode fazer, obviamente, é transformar uma vitória desportiva num aval para a gestão. Que acho que isso não vai valer, principalmente para o Corinthians, tá? Sim. Eu vejo que o Pedrinho tem feito tentativas muito válidas. O Pedrinho está se esforçando para melhorar a situação do Vasco. Erra, acerta, acho que as duas coisas acontecem. Talvez, até na opinião de muita gente, mais erro do que acerto. Mas ali eu vejo boas intenções. O Corinthians vem de uma série de gestões ali que acho que os escândalos, e em breve entraremos num outro escândalo, mas os escândalos falam por si. Então eu acho que, do ponto de vista esportivo, eu te diria que talvez me surpreenda mais o Vasco estar na decisão. Apesar do Cruzeiro ser talvez o favorito entre os quatro, me surpreende mais o Vasco, porque a fase do Vasco era muito ruim no momento em que começam as semifinais da Copa do Brasil. É uma sequência ali de, se não me engano, 6 derrotas em 7 jogos, a goleada, ok, com time misto, mas então assim, era um momento muito negativo e o Vasco conseguiu chegar à decisão. Esportivamente, o Corinthians me surpreende menos, porque a gente já tinha visto o potencial e a capacidade... Desse 11 do Corinthians. Deste 11 do Corinthians, não do elenco, não do clube e tal. Do 11. Agora, eu acho que do ponto de vista da gestão... O Corinthians é o mais surpreendente, porque realmente são gestões calamitosas, uma atrás da outra, e se o Corinthians está onde está, tem muito a ver claro, com os jogadores que estão lá nesse momento, os 11 que a gente citou, mas também muito com a sua torcida, que acho que, enfim, faz com que o clube continue sendo gigante como só por ela. Porque se você for somar a quantidade de más gestões seguidas, Nossa Senhora. É um feito o Corinthians conseguir ganhar um campeonato estadual em cima do Palmeiras e chegar a uma final de Copa do Brasil, cujo resultado a gente ainda desconhece. Se a sequência de gestões não fosse um clube do tamanho do Corinthians, do poder de arrecadação, mesmo que um dinheiro mal administrado, provavelmente já estaria na Série B. Faz tempo. Calçade, o caminho mais difícil foi o do Corinthians mesmo para chegar a essa decisão ou o do Vasco? Juntando tudo, hein? Campo, campo. Primeiro, boa noite. Boa noite. O mata-mata permite isso, e é por isso que tanta gente gosta de mata-mata. Permite um time, o 13º do Brasileirão e o 14º estarem na final da Copa do Brasil, derrotando o terceiro, o Cruzeiro, e o quinto, Fluminense. Então, assim, a referência era a reta final do Flu, que era muito boa, e a reta final do Fluminense no Brasileirão, parecia até que o Flu, assim, em algum momento, falou, poxa, o Flu tem grande chance de ganhar do Cruzeiro essa final. Você imaginava uma final Fluminense e Cruzeiro? Você vai nos melhores. Mas o mata-mata nem sempre premia isso. E o mata-mata, às vezes, não é que ele pune os melhores, ele cria outros melhores. Naquele momento, no foco. O que esse time do Corinthians tem? Dificuldade de focar num campeonato grande. Tem. O que ele fez no ano passado?
num espaço curto, 10 partidas, ele saiu da zona do rebaixamento e foi para a Libertadores da América. Quer dizer, para a fase, né, não diretamente para a Libertadores, tanto que aí, no ano seguinte, aqui, este 2025, ele foi um fiasco na fase anterior de grupos na Libertadores e depois na Sul-Americana. Sim. Ele não conseguiu focar nisso. Aí focou no Paulista. Opa, Paulista, tem Palmeiras. Aqui a água bate no pescoço. Ganhou. Tá, Copa do Brasil, Palmeiras, rival, Ganhou. água bate no pescoço, ganhou. E agora a Copa do Brasil. Brasileirão, sim, vai na banguela. A água e vê só onde bate para. no pescoço se começar a não chegar nos 45. Então, tem isso, né? E eu só tenho um campeonato de mata-mata, de pontos corridos, que é o brasileiro, é um campeonato base. Por exemplo, as eliminatórias da América do Sul funcionam nesse sistema, a gente acha horroroso. Porque até elas são desnecessárias. Sim. Né? Você está levando até 7 para uma Copa do Mundo, para que eliminar 3 no mata-mata? Tem outras maneiras de eliminar os mesmos, né? Sim. Então, assim, não é uma questão de defender esse ou aquele sistema. Eu acho que eles convivem bem. Libertadores é mata-mata. Se você perdeu o primeiro jogo, no segundo já é mata-mata para você. Copa do Brasil é mata-mata puro. Paulistão, Cariocão, Gauchão, Mineirão, é mata-mata. Ou seja, tudo é Sul-Americana, Copa do Mundo, tudo é mata-mata. Tudo. Assim. Então eu acho que... E o mata-mata, ele tem uma característica que é dele. Assim, quem é defensor de mata-mata em tudo, só tinha que se preocupar com uma coisa. No mata-mata, você, assim, essas gestões danosas que a gente tem, elas podem ser escondidas, né? Elas só ficam de lado. Nos pontos corridos, cara, não tem jeito. Claro que você vai vir falar para mim, mas e aquele Brasileirão de 2015, o Corinthians ganhou devendo 9 meses de salário? Bom, mais uma vez a gente vai focar na exceção e não na regra. É o ponto. E é uma regra que com Palmeiras e Flamengo do jeito que estão... Amigo, não vem com historinha. A exceção vai ser cada vez mais rara. Não vem com historinha. E o mata-mata é uma coisa que ele é emoção pura. Então, isso é legal. Futebol é emoção. Sim. Porém, nem sempre você vai ter os melhores jogos, porque a gente vai confundir o jogo bem jogado com o jogo emocionante. Exatamente. Exatamente. Então, assim, existe uma fronteira muito clara aí. Tem uma boa Então, diferença. eu acho que os sistemas convivem bem. E aí, Corinthians e Vasco... foi desmerecido, eles não mereciam, cara, mereceram estar lá. Bastante. Mereceram, os dois, não tem... Aliás, assim, os jogos fizeram com que eles merecessem, mas se você foram bons jogos. Se você pegar os 180 minutos e tal, então acho que assim, quando a gente fala de não confundir o mérito desportivo com o mérito de gestão, é uma outra coisa, porque eu acho que o mérito esportivo tá todo aí nos 180 minutos de Vasco e Fluminense e nos 180 minutos de Corinthians e Cruzeiro, né? Claro, com os adversários também jogando bem em determinados momentos, foram jogos legais, mas acho que assim, o importante é entender, né? Quer dizer, curtir, aproveitar, celebrar, comemorar o título, quem tiver que comemorar o título, mas obviamente não se iludir em relação às gestões, porque, e sobretudo para mim, em relação ao Corinthians, porque o Corinthians precisa trabalhar muito e o Vasco também precisa trabalhar nessa Eu queria chegar aí. Só levantar a bola aqui, não adianta se encantar, qualquer clube, aí que eu queria chegar. Se encantar com as Copas e não conseguir competir no campeonato maior. Exatamente. Porque você sempre vai estar em crise. Tá? Porque na Copa não é uma certeza, nem o campeonato de pontos corridos. A minha levantada pro Birner aí tinha a ver com isso que vocês tocaram aí, nesse ponto que vocês tocaram. E a gente falou um pouquinho disso ontem, Birner. O título, tanto para um lado quanto para um outro, é mais um alívio, uma celebração, uma felicidade, ou tem potencial para alavancar uma virada de chave? Bom, primeiro, boa noite a você, William Jean Calçade, aos fãs de esporte. É uma festa no meio da crise de gestão. Eu acho que quem ganhar tem que comemorar demais, até porque quando você está numa situação ruim, com as situações ruins, como as de Vasco e Corinthians, financeiramente, e até quando a gente olha o potencial dos elencos, se comparados aos melhores elencos do país, você ganhar um campeonato, apesar de ser o segundo campeonato mais importante do país, ainda é um campeonato que as torcidas dão muito valor, é motivo para festa. Você misturou assuntos.
Isso, mas a ideia é essa mesmo. Mas eles não se misturam na prática. Não, mas eles têm mais a ver com essa festa, é isso aí, e ok, ano que vem segue o barco do jeito que tá, ou isto pode falar, ó, o ano foi difícil, ainda conseguimos, a partir desse título aqui, essa grana que entrar, vamos começar a repensar, vamos mudar essa chave. A situação deles é como a do São Paulo quando ganhou a Copa do Brasil. É utopia. Não é utopia, é uma festa. Não, é uma conquista. É uma utopia pensar numa virada de chave, tanto para um quanto para outro. Por causa do título da Copa do Brasil? Claro que é. O Flamengo fez a virada de chave, mesmo tenha ganho alguma coisa, porque mudou a qualidade da gestão, a parte financeira. Curiosamente ganhou a Copa do Brasil. Mas não foi por isso que foi essa virada já estava acontecendo. Ajudou, mas já estava acontecendo a virada. E na época os times da Libertadores nem jogavam a Copa do Brasil, né? Também, naquele ano. Então, era um pouco mais simples de ganhar. Então, eu acho que é um motivo para os torcedores comemorarem. Quem ganhar vai terminar o ano em festa. O Vascaíno começou o ano muito deprimido, com o risco de rebaixamento, reclamando do time, com razão. Vai terminar o ano festejando um título em cima do Corinthians, e o Vasco tem coisas entaladas na garganta com o Corinthians, que dizem respeito a resultados e até alguns lances, eu vi falando hoje de arbitragem, que incomodaram bastante os vascaínos em momentos decisivos contra o Corinthians. E o corintiano vai comemorar, porque o corintiano vai acabar o ano campeão estadual, eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil, e campeão de um torneio nacional importante numa temporada que foi o caos completo, quando a gente fala das questões da diretoria do clube. Então, para mim é um momento de festa, mas se os clubes quiserem competir no melhor nível que podem, eles precisam fazer muitas coisas que não têm a ver com o resultado da Copa do Brasil. Fala em clubes, de alguma forma, a gente fala se reerguer em termos de moral, né, ali. Quando você ganha um título, a gente está falando que vão se reerguer financeiramente, a gente tá, mas assim, de orgulho e tal. São dois treinadores que passaram recentemente pela seleção brasileira e não foram bem. O Fernando Diniz e o Dorival Júnior. Os dois agora estão nessa decisão. Cara, qual é o patamar desses dois hoje? Desses dois treinadores? Tanto o Diniz quanto o Dorival, até em cima do trabalho que eles fizeram, que foi um trabalho importante, hein? Do lado do outro, eles tiveram muitas dificuldades extra-campo, inclusive, para lidar, para poder colocar esses times nos trilhos. Então, primeiro que eu acho que os patamares de técnico de seleção é impressionante como eles dependem do título. Assim. É um negócio, foi campeão, virou primeira prateleira, virou técnico de seleção. Porque foi isso, basicamente foi isso que fez com que tanto o Dorival como o Fernando Diniz fosse a seleção. Então essa coisa de patamar, não é que a gente tem hoje um patamar muito claro em que você fala, não, esses daqui, como talvez tenha havido na época de, sei lá, Felipão e Luxemburgo, que eram caras que estavam ali num status acima dos demais e etc. Eu acho que hoje eles estão entre os principais técnicos do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. A gente quer colocar o Tite acima deles? Não mesmo. Pela história, o Tite sim, mas pelo passado recente... Posso colocar uma questão, Jean, que eu acho que vale para reflexão e que ela é bem contraditória, por isso eu acho bem divertida também. Eu concordo com você totalmente que eles estão entre os principais técnicos. Mas quando um time não tem um técnico, eles não estão entre os mais almejados. Então, apesar de estarem entre os principais, concorda comigo? É verdade. Talvez o Dorival ainda seja mais almejado do que o Diniz. Mais. Então, eu acho que depende muito do... Porque aí também tem essa coisa de que técnicos no Brasil, eles são almejados de acordo com os seus passados nos clubes que podem almejá-los. Então, é uma loucura, mas é assim. Peraí, ele já foi bem comigo? Tem uma história boa aqui. Tem uma história boa aqui, vamos trazer de volta, porque é o tal do conhece o clube, né? Não é a capacidade desse ou a capacidade daquele. Eu não usaria a seleção brasileira para diminuí-los, as passagens pela seleção brasileira para diminuí-los, porque, sinceramente, eu acho que a gente sabia, no momento em que eles assumiram a seleção brasileira, tanto um como o outro, e inclusive o Diniz chega como um interino, segurando o lugar para o Carlo Ancelotti, teoricamente era isso, eles chegam menores do que o cargo exige, né, para esse, assim, e aí não estou desmerecendo a qualidade deles, mas o cara tem que ter um estofo para poder chegar lá e fazer o que ele quer. Como o Ancelotti tem. Como o Ancelotti, obviamente, tem. Mas aí também é um caso... Há quanto tempo você não tem um cara que... Se bem que o Tite chegou lá com esse estofo para definir o que ele bem entendia fazer e tudo mais. Mas claro que o Ancelotti tem mais do que todos isso. Agora, quando a gente via o Dorival falando, não, estou aqui preparando o time para o Neymar. Isso é um exemplo do quanto ele não podia ir contra a corrente. Não estou dizendo que ele não quisesse ter o Neymar.
talvez quisesse. Mas sabe quando o cara tem que andar e tem que certamente acatar também certas coisas? Não dá para o cara chegar lá e achar que tá grandão e que vai fazer o que bem entender. Isso não valia nem para o Diniz e nem para o Dorival. Dito isso, são os dois dos principais técnicos do Brasil hoje. Agora ainda vejo... Eu acho que o Dorival, ele tá no, assim, ele é um técnico importantíssimo no futebol brasileiro, mas ele é isso. Eu acho que ele é isso. O Diniz tem sempre aquela coisa de onde o Diniz pode chegar, onde o Diniz não pode chegar. Ele vai ter sempre essa relação de... O teto parece sempre mais alto, né? Ele pode avançar. A impressão que eu tenho é essa, é que o Diniz pode, né? E aí vai sempre depender das conquistas e dos títulos que ele conquistar ou não, para que a afirmação sobre o trabalho dele se dê agora num nível ainda maior do que já foi dado no momento que ele ganha os títulos com o Fluminense. Mas a visão que eu tenho dos dois, embora os dois estejam entre os principais, é que o Diniz ainda tem uma coisa ali para galgar, eventualmente. Pode entregar mais, né? É bom lembrar que são dois treinadores, assim, o Diniz até outro dia era o campeão da Libertadores, foi 23, né? 23? 23, campeão da Libertadores. O Dorival, no ano anterior, campeão da Libertadores, foi de 22. Isso. Atlético Paranaense. O Dorival está chegando. O Dorival está chegando à sua 5ª decisão de Copa do Brasil. Terceira seguida. Terceira seguida. Porque no passado ele não disputou, que estava no Campeonato Brasileiro. Estava na seleção brasileira. Na seleção brasileira. Das 4 decisões em que ele esteve, 3 ele ganhou. É um Diniz que também ganhou o Campeonato Carioca ali com o Fluminense, né? Até aquela vareio que deu lá no Flamengo, lá do Vitor Pereira. Vamos lá, fez um bom trabalho no São Paulo, hein? Aconteceu o que aconteceu, aquela história com o Tietê, etc e tudo. Ele estava fazendo um bom trabalho no São Paulo estava líder do campeonato e tudo. Ele passou a ter dificuldades quando o Casares assumiu a presidência. Até ali ele era líder do campeonato. Aliás, já a gente vai falar de Casares aqui, de alguma forma. Os treinadores brasileiros, eles é óbvio, os estrangeiros vêm trabalhar aqui. Quando você troca de treinador, você tem um problema. Raramente você troca de treinador porque ele é maravilhoso, ou ele quis ir embora. Você tem um problema para resolver. E o Diniz e o Dorival eles assumem clubes sempre nessa situação. O Dorival assumiu o Corinthians numa crise, saiu uma modista e tal. O Diniz vai para o Vasco, também a situação não é... São Paulo também estava numa situação difícil. Também. O Flamengo estava com o elenco ali... A seleção brasileira é a mesma coisa. Eles conseguiram ir por esse caminho da crise, até na seleção brasileira. Porque foi um dos piores ciclos da história da seleção em termos de administração. Só que as trocas de técnicos sempre acontecem em momentos de crise no Brasil. De crise, né? Sempre. Não existe crise. Aquela coisa, vamos terminar o contrato, obrigado pelo serviço. E vamos analisar alguém que está bem. Que tem mais a ver com o que a gente quer. Se o cara fez um bom trabalho em algum lugar, a gente vai falar, bom, ele também não tem experiência, mas... Aí quando vem a seleção brasileira, com o Carlo Ancelotti, claro que muda, porque você está pegando um cara que você está pegando uma celebridade mundial no mundo do futebol. É uma referência em todos os lugares que ele vai. Quando chega o ônibus da seleção brasileira, o povo quer tirar fotografia do Ancelotti, é claro, é Vinícius, agora Estevão, tem um monte de gente. Mas o treinador também, ele é uma figura de dimensão global. Então, é muito mais fácil para ele, na situação que ele pegou o Brasil, seleção brasileira numa defensiva sem saída. Vem um treinador gigante, conhecido no mundo todo, a ponto de fazer o que ele está fazendo e ele já está começando a ficar cheio daquela história, daquela pergunta que Jean Oddi sempre faz. E o Neymar, tal. Para ele isso não pesa, mas para Dorival e o Diniz, eles tinham que ter um outro comportamento. Sim. Senão a barra pesava internamente. E hoje, a seleção brasileira é assim, faça o que você quiser. Ponto final. Sabe por que eu acho assim, as escolhas... Isso eu falei quando ambas aconteceram, e obviamente podiam não ter sido confirmado. Elas poderiam não ter sido confirmadas, mas acabaram se confirmando, acho eu. Também é discutível, alguém pode achar que os trabalhos deles não são bons. Porque eles foram os treinadores certos para ambas as equipes. Muita gente acha que o certo é sempre você ter o melhor técnico. O melhor técnico, o que mais entende da tática, o que mais entende dos treinamentos, o que mais entende da técnica de jogo. E no mundo real não funciona assim. O mundo real é mais complicado, tem mais detalhes, e você precisa entender contextos para escolher o técnico para a sua equipe. Você não pode, por exemplo, trazer... Vamos supor que o Guardiola fala assim, eu quero me aventurar no Brasil. Eu gostei do Vasco. Aventura mesmo. Eu quero ser técnico do Vasco.
com o calendário brasileiro e com o elenco atual do Vasco. Não rola. Cara, não rola. Não rola. Porque os jogadores não vão cumprir a ideia de jogo por causa do calendário, porque vai faltar elenco, porque as características dos jogadores talvez não se encaixem com o tipo de jogo que o melhor técnico da história gosta de fazer. E ele não vai se adaptar à temporada. E ele não vai se adaptar. Então, a pré-temporada de 5 dias. Já o Diniz é um cara, historicamente, que pega times com baixa autoestima, tecnicamente limitados. É onde ele trabalha, basicamente. E melhora muitos jogadores. Eu vou dar um exemplo de um jogador que foi eliminado e perdeu o pênalti, John Kennedy. Tem 2 John Kennedys no futebol. Um com Diniz e um sem Diniz. Verdade. Porque o Diniz consegue fazer isso com vários jogadores. Então ele é o cara certo para pegar um time numa situação difícil como a do Vasco. O Dorival também é bom nesse tipo de gestão. Eu vou chegar ali, lá. Né? Pega um cara, um time como o do Vasco e tirar do Vasco o que é possível. Com altos e baixos, com problemas, com erros defensivos. Mas eu não sei o que alguém podia querer mais do time do Vasco. Eu nunca vi o Diniz tendo um elenco à la Flamengo para saber o que ele consegue fazer. Eu nunca vi. Eu não posso opinar se ele ia fazer uma coisa mágica ou se ele não ia conseguir fazer o que faz o Felipe Luiz, por exemplo, que para mim é o técnico mais talhado para o elenco como o do Flamengo. Já o Dorival, ele tem uma coisa para mim muito especial. Ele consegue entender contextos de clubes em crise. Ele consegue chegar no vestiário, ele identifica o que acontece ali, pelo menos na maior parte das vezes tem sido assim, e ele entende a hora de pisar no acelerador, a hora de puxar o freio, a hora de fazer uma crítica, a hora de não falar nada. Entende quando o time, por exemplo, o Calçade fala muito do Corinthians que se mobiliza em mata-mata, quando o time no Campeonato Brasileiro não joga como pode, mas ele sabe se ele acelerar ali. Vamos supor que o Dorival tivesse passado a temporada inteira cobrando os jogadores do Corinthians que jogassem os jogos do Campeonato Brasileiro no mesmo nível que jogaram contra o Palmeiras. Fosse uma rota ali de colisão. Enfrentamento. Sabe o que ia acontecer? Ia implodir o ambiente. Ele ia conseguir, no máximo, 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, ele ia arrebentar alguns jogadores fisicamente e ia estar eliminado da Copa do Brasil. E na Copa do Brasil já tinha rodado. E esse cara experiente no futebol, no melhor dos sentidos, o malandro da bola, no sentido positivo, com toda essa rodagem, entende isso. E ele consegue achar soluções táticas, seja para um Flamengo com Pedro e Gabigol, seja para um São Paulo ali no momento de crise brava, ganhando só um jogo fora de casa em toda a campanha dos pontos corridos, na última rodada, no último jogo, foi a penúltima rodada, São Paulo ganhou do Bahia. Chega levando um Corinthians à decisão da Copa do Brasil e talvez dando ao Corinthians uma felicidade que a torcida não esperava. É engraçado porque eles são até quase que opostos. Então é isso, Fiel, cortando por aqui, para não deixar o vídeo muito longo. Mas basicamente é isso, né? Durante a temporada, quando o Dorival chegou, a gente cobrava no Brasileiro, né? Hoje eu consigo entender melhor. Se ele colocasse, que não o Birner falou, se ele colocasse o time na intensidade que ele colocou contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, outros jogos, mano, aí ia estourar os caras no Brasileiro. E hoje a gente tava aqui sem, nem meio de tabela no Brasileiro e fora da Copa do Brasil. Então tava na cara também, né, que eles estavam priorizando a Copa do Brasil. A gente falava, os caras estão escolhendo o jogo. E era nítido, né? E a gente ficava falando, time de vagabundo, só que a gente não tem um elenco para disputar 2, 3 competições ao mesmo tempo. Então o Dorival foi muito, muito inteligente. Tomara que, cara, ele acerte em cheio nesses 2 jogos finais. Os caras têm que dar vida, mano. Não tem cansaço, não tem lesão. Tem que deixar tudo dentro de campo. O que me preocupa agora é que a gente tem alguns jogadores pendurados para a final, né? E, infelizmente a CBF não zera os cartões amarelos para a final. Então temos aí Mateuzinho, Bidu, André Ramalho, um monte de jogador titular. Hugo Souza também tá pendurado. Então, cara, tomara que a gente não perca ninguém importante para o segundo jogo lá. E tentar fazer esse resultado, um bom resultado em casa, né? Respeitando o Vasco, uma final. Pra mim é 50-50, não tem favorito. O Corinthians aqui pode ser que a gente seja um pouco favorito em casa e ele seja um pouco favorito lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, domingão, quarta-feira, primeiro jogo, domingão. E se Deus quiser, o jogo é lá depois das 9 horas, a gente vai estar comemorando esse título da Copa do Brasil, cara. Sem querer zicar, mas vamos, Corinthians. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.